Eu quero convidá-los, então, depois de louvarmos ao Senhor com o hino de número 49, essa belíssima canção que certamente se enquadra, se aproxima muito daquilo que nós conversaremos nesta noite. Hoje, como já havia dito, nós iniciaremos até fevereiro, nós temos algumas terças-feiras, estudos que terão um caráter único, não serão estudos de continuidade, será apenas uma aula. Então, hoje nós vamos fazer a utilização do Antigo Testamento. Geralmente eu trago os estudos expositivos e geralmente no Novo Testamento. Em exceção, nós estudamos no nossos últimos encontros, Abacuque. Mas hoje, com esse início de ano, com os desafios que nós temos pela frente, eu quero com vocês estudar o livro de Josué e o capítulo 6. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Inicialmente, leremos apenas o verso 1 e o verso 2. Verso 1 e verso 2, porque esse estudo é expositivo. Então, nós trabalharemos os versos seguintes, os próximos versos, até o verso 21. Josué, capítulo 6, verso 1 e verso 2 inicialmente. Mas o nosso propósito é estudar até o verso 21. O título dado pela Sociedade Bíblica para esse início do capítulo 6 é a destruição de Jericó. Diz assim a palavra: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, louvamos a Ti pela oportunidade de estarmos em Tua casa. Aqui, ó Deus, com a Tua palavra em nossas mãos, teremos a oportunidade, o privilégio de estudá-la. Por isso, ó Deus, nesta oração, eu Te suplico, ilumina a mente, o coração dos Teus filhos, para que na compreensão da Tua palavra lida e explanada, possam crescer na graça e no conhecimento. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos ou adentrarmos no texto propriamente dito, nós precisamos observar o contexto desta que é palavra do Senhor para os nossos corações. Primeiro, o livro de Josué é um livro muito importante, porque ele tem e mostra uma sequência na ação de Deus para com o seu povo. A sequência é depois do livro de Êxodo. Êxodo vai mostrar a saída do povo de Deus, ou a libertação do povo de Deus do cativeiro lá do Egito. O povo de Deus estava no Egito e ali eles trabalhavam de forma forçada e viviam sob a mão de um faraó que era muito e muito mau. Então Deus ouviu o clamor daquele povo e enviou a Moisés. Moisés foi enviado como um protetor, mas principalmente aquele que falava em nome do Senhor. E nós conhecemos bem a história, porque a partir do momento em que Moisés teve um encontro com o Senhor, Moisés então foi até o Egito e com a palavra de Deus trouxe
aquilo que era o desígnio do Senhor. E depois das 10 pragas, o faraó deixou o povo ir. O povo, depois de ter a permissão de ir, eles vão atravessar o Mar Vermelho com os pés enxutos e chegam do outro lado. Faraó, com os seus guerreiros, tem agora não mais o povo de Israel, o povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, como escravos. Agora é uma nova etapa. A etapa que chamamos de etapa do deserto. É importante notar que nessa etapa do deserto, inicialmente, se pararmos para pensar, essa etapa era uma etapa curta. Era para ser um tiro curto. Por quê? Eram aproximadamente 220 quilômetros do Egito até a cidade ou até a região de Canaã. Apenas 220 quilômetros. Com a quantidade de povo que ali tinha, crianças, mulheres, animais, a viagem era de aproximadamente um mês e um pouco, chegando até 40 dias, mas nada mais que isso. E nós sabemos, por meio das Escrituras Sagradas, que o povo de Israel não permaneceu apenas esse período no deserto, mas permaneceu 40 anos. Isso me faz lembrar, uma vez eu e Rosana estávamos lanchando lá em Mantiqueira, e nós estávamos sentados à mesa, e havia um grupo de jovens, e nesse grupo de jovens, eles comentavam sobre questões religiosas. E havia um jovem que era o cabeça do grupo, e esse jovem, ele comentou mais alto: veja como que os crentes são bobos em pensar que aquele povo, o povo de Israel, quando saiu do Egito para chegar na cidade, na região de Canaã, demorou 40 anos. Não é possível eles terem demorado 40 anos, porque o percurso era um percurso curto. E ao ouvir aquilo, eu já fiquei intrigado no meu coração com a fala dele, e, claro, precisava tomar uma atitude. E a verdade é que aquele jovem estava totalmente certo em um ponto. De fato, ele fez o dever de casa. Ele estudou e descobriu que o tiro era, de fato, curto. Um pedaço pequeno. Mas ele esqueceu de um detalhe: que existe um Deus. E a história é escrita por esse Deus. E aquele povo demorou, de fato, 40 anos para chegar em um local que demoraria 40 dias no máximo. E nós sabemos o porquê que eles demoraram tanto tempo. Não é porque eles foram numa reta, sem parar, de forma linear, mas porque o próprio Deus não permitiu que eles chegassem. Então, na verdade, eles ficaram andando em círculos. Paravam, ficavam um tempo, depois andavam, e aquele processo foi até que aquela geração má e corrupta, vocês vão lembrar que quando eles começam os primeiros passos no deserto, eles começam a murmurar de Deus, reclamar de Deus. Tu nos tiraste do Egito, lá havia comida farta. Era uma mentira, né? Eles eram escravos, podiam comer o que quisessem. Lá nós tínhamos cama, nós tínhamos casa. Agora o Senhor nos tirou daquele lugar e nos colocou aqui nesse deserto que só tem sol e areia. Calango também, né? Provavelmente. Mas eles começaram a reclamar. E as reclamações se intensificaram conforme os dias foram passando, ao ponto de eles irritarem a Moisés de tal forma que Moisés precisa interceder diante do Senhor. Aquele povo permaneceu 40 anos vagando porque foram desobedientes a Deus, porque não confiaram no Senhor,
porque não deram glórias a Deus, porque mesmo vendo o poder e a graça de Deus manifesta, porque eles viram as pragas, o mar sendo aberto diante deles, viram o sustento do Senhor, porque o Senhor no deserto sustentou-os com comida e bebida, protegendo-os também do calor escaldante do deserto e do frio gélido do deserto. Mesmo vendo Deus agindo, aquela geração, de forma contundente, reclamaram do Senhor. Abram, se você fechou, e eu peço sempre que deixem aberto, o capítulo 5. Volte um pouquinho, acho que a página só volta os olhos, vira os olhos para o lado. Capítulo 5, verso 6. Eu quero te convidar a ler comigo. Capítulo 5, verso 6. Que comprova a verdade que acabei de dizer. Vamos ler juntos? Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia deixar de ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Então, os 40 anos foi para que aquela geração rebelde, ingrata, resmungona, reclamona, não entrasse na terra prometida. Mas é interessante porque, apesar de Deus haver dito que aquela geração não adentraria, dois que faziam parte daquela geração e que eram muito jovens quando o processo de peregrinação aconteceu, mas não eram crianças, já eram jovens de mais de 20 anos. Apenas dois desses adentraram a terra prometida. Quem foi? Calebe e Josué. E aí você vai paginar mais uma vez as Escrituras e você vai perceber mais à frente um pouquinho que aqueles que foram separados pelo Senhor, Josué e Calebe, foram aqueles que o Senhor mesmo havia dado o cuidado, o carinho, mas que eles haviam sido fiéis diante do Deus da graça. Por quê? Porque é preciso ser fiel. Na verdade, você vai voltar um pouquinho. Capítulo 4, mais um pouquinho. Verso 13. Capítulo 4, a partir do verso 13. Olha o que diz o texto. Os 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha na campina, as campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a quem? A Josué, na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a quem? A Josué. A Moisés. Então, o que o texto diz? Que quando Moisés, aquele que foi o legislador, o libertador, que foi usado por Deus, morreu antes da travessia do Rio Jordão, Josué se tornou o grande líder. Josué era aquele que caminhou, foi ajudante, amigo, companheiro de Moisés durante toda aquela viagem. Aquele mesmo Josué, que quando estava muito próximo de se achegar à terra prometida, Deus liberá-los a adentrar a Canaã, aquele que Moisés enviou com outros espias a espiar, a perceber o poder daqueles que eram habitantes daquela terra. Você lembra o que aconteceu, né? Os 7 espias
daqueles espias. Apenas Josué e Calebe trouxeram a notícia correta. Bom, a notícia de esperança. Porque todos os outros, quando viram a terra, viram a prosperidade da terra, a terra era próspera, mas eles só enxergaram o inimigo, o poder do inimigo. Eles disseram, olha, nós não vamos poder vencer. Eles são guerreiros natos. As suas cidades são cidades fortificadas. São guerreiros que certamente nos vencerão com toda facilidade. Porque, ora, nem guerreiro nós somos. Há pouco tempo nós éramos escravos. Nem armas de grande alcance nós temos. Mas Josué e Calebe trouxeram uma palavra: a terra é boa. A terra mana leite e mel, como Deus prometeu. Bom, eles são guerreiros, mas eles não têm a grande arma que nós temos. E esta grande arma é o Senhor dos Exércitos. Então Josué se torna o líder. Capítulo 1 de Josué vai mostrar esta verdade, a verdade de que Deus escolheu a Josué. Josué sucedeu a Moisés depois da sua morte, e Deus conduziria Josué e o povo à vitória. Quando adentramos no capítulo 6, o capítulo que nós estudaremos, estamos já iniciando o estudo, algumas coisas já aconteceram. Quais as coisas que aconteceram? O povo já havia ultrapassado o Rio Jordão. Para mostrar que Deus era com eles, aconteceu da mesma forma que a saída deles do Egito. Porque quando saíram do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos. O mar se abriu de um lado a outro. Agora, quando eles entram na terra prometida, o Rio Jordão estava transbordando de um lado a outro, e da mesma forma Deus abre o mar abre o Rio Jordão de um lado a outro, e eles vão passar. Quando chegam do outro lado, eles acampam ali, e Deus então diz a eles que eles deveriam se santificar, se separar. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas. Eles só poderiam vencer as batalhas que tinham pela frente se o coração deles, a mente deles, a alma deles estivesse totalmente separada para a adoração, o louvor apenas a Deus e a confiança que eles precisavam ter no Senhor. Diante disso, a travessia, a consagração, o trazer à memória que eles deveriam viver uma vida santa, Josué determina que os filhos de Israel, as crianças que ali estavam, deveriam ser circuncidadas. E após a circuncisão, eles celebram a ceia, a primeira Páscoa naquela terra que Deus havia prometido. Aí então, depois de partilhar da Páscoa, ainda no capítulo 5, Deus aparece a Josué. E olha o que diz o texto. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou a Josué, a ele, e disse-lhe: é tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ao que respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou o rosto em terra, adorou e disse: que diz meu servo, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está
é santo. E fez assim Josué. O que te lembra esse texto? O chamado de Moisés. Quem é esse que se achega até Josué? É a própria teofania do Senhor Jesus, é o próprio Senhor, porque não havia possibilidade de um anjo ser adorado, e está registrado aqui que Josué se prostra e adora um anjo, ou qualquer outro, senão a manifestação do próprio Deus vivo, que vinha até ele, trazendo aquela mensagem, a mensagem que trouxe a Moisés, há mais de 40 anos atrás, que aquele lugar é terra santa, e que ele deveria tirar os pés, as sandálias dos pés, porque Deus tinha algo a transmitir a ele. O povo estava preparado, porque ao chegar à terra que era a terra prometida por Deus, aquela terra estava repleta de outros povos. Haviam cidades, e muitas cidades fortificadas. Como disse, um povo forte, já estabelecido naquele lugar. E é interessante, porque nós temos o primeiro desafio. A primeira conquista que o povo de Israel precisava alcançar. E pasmem, que a primeira luta, a primeira batalha, há uma inversão nos valores. Porque geralmente começa-se uma batalha ou a luta contra inimigos, você começa com os mais fracos, os pontos mais fracos. Você vai vencendo os pontos mais fracos até conquistar os mais fortes. E Deus faz o inverso. A cidade de Jericó era a cidade mais forte, era a cidade mais fortalecida de toda aquela região. As suas muralhas eram consideradas como muralhas intransponíveis. Outros e outros inimigos haviam tentado derrubar aquelas muralhas, mas durante anos e anos, aquelas muralhas permaneceram firmes, porque a cidade de Jericó era muito bem localizada. A cidade de Jericó tinha em suas muralhas muito altas, muito fortificadas. Naquela época, como funcionava para se vencer uma cidade com muralhas, uma cidade fortificada? Primeira coisa, eles faziam um cerco. Ficavam do lado de fora das muralhas, e esse cerco era um cerco que durava até o momento em que aquelas pessoas dentro da cidade que não podiam sair nem entrar, estavam fracas, com fome, com sede, já acometida de doenças, né? Porque você está num ambiente em que falta comida, bebida, e que os doentes não podem sair da cidade. Então, o cerco primeiro era um cerco muito longo, de às vezes 6 meses, 8 meses de cerco. E enquanto eles iam fazendo o cerco, eles aos poucos iam atacando as muralhas e os portões, para enfraquecer as muralhas e os portões. Um cerco não era algo que denotava rapidez, tempo, período. Essa era a estratégia de um cerco para derrubar muralhas e arrebentar portões para entrar um exército inimigo. Mas percebam que o texto nos apresenta algo que é sobrenatural.
Uma muralha tão bem construída, uma cidade numa localização privilegiada, com pessoas e guerreiros fortes, tem a sua destruição acertada com menos de 2 semanas. Por que isso acontece e acontece desta forma? Porque Deus queria mostrar àquele povo, queria mostrar a Josué e aos demais, que a vitória só era possível porque Deus era com eles. Não era a vitória em cada uma das etapas algo que dizia respeito à força, ao vigor, à inteligência, à estratégia do povo, mas era a ação do próprio Deus. Isso não é diferente na vida da igreja hoje. Não é diferente na vida dos cristãos hoje. Nós enfrentamos muitas batalhas. Batalhas em que o inimigo está bem localizado em sua estratégia, forte, vigoroso, muito mais forte do que nós. Esses inimigos estão diante de nós todos os dias. E nós precisamos entender que diante deles nós somos mais do que vencedores. Não porque temos boa estratégia, força e vigor, mas porque o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, de fato e de verdade, quem será capaz de nos vencer e vencer o povo de Deus? Que nesse ano você possa olhar as dificuldades, as adversidades, as lutas que nós enfrentaremos, seja na nossa nação, seja na nossa cidade, seja no nosso bairro, seja lutas internas dentro da nossa casa, com qualquer tipo de adversidade. Nós precisamos entender que se nós confiarmos em Deus, se nós confiarmos na mão do Senhor e entregarmos a nossa vida de forma a confiar nele e esperar nele, assim como o povo de Deus aqui alcançou a vitória, nós também alcançaremos. E ao olhar para o capítulo 6, o verso 1, nós vemos exatamente isso que eu acabei de dizer. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Deus, de Israel. Ninguém entrava nem ninguém saía. O cerco começou. Eles estão do lado de fora. A cidade está cercada, as muralhas estão cercadas. O povo está ali, esperando as ordens, as próximas ordens que Josué, como líder, daria. Josué já havia sido visitado pelo Senhor. E agora no verso 2, mais uma vez, o Senhor diz a ele, e o Senhor diz: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Diante daquele cerco, o Deus da graça anima a Josué, diz a Josué que ele mesmo, o Senhor, havia entregado nas mãos de Josué todo aquele povo, toda aquela nação, e que eles seriam vitoriosos. Isso foi palavra de Deus para Josué. É o início das palavras do Senhor a Josué diante daquele cerco. O Deus da graça estava dizendo a Josué como que ele mesmo entregaria aqueles moradores de Jericó nas suas mãos. Mas Deus não para por aí. Primeiro ele diz que entregaria. Aí, logo após, ele diz como faria para que aquilo acontecesse. Como que o povo seria vitorioso.
A partir do verso 3, nós vemos Deus dizendo a Josué, diz assim o texto: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a, uma vez assim farás por quantos dias? 6 dias. Então, o que Deus está dizendo para que Josué diga ao povo: você e todos os homens de guerra, vocês vão começar a rodear a cidade. Vocês vão cercar a cidade. E assim fará por 6 dias. Agora eles vão fazer essa jornada de cercar e rodar a cidade. Mas olha o que diz o verso 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Percebam, então, que não há armas levantadas para assustar aos moradores daquela cidade. Não há. Mas, durante 6 dias, eles rodearão a cidade, tendo à frente os sacerdotes. Esses sacerdotes, servos do Senhor, descendentes de Levi, eles estarão com trombetas, mas não tocarão as trombetas. Estarão com trombetas de chifres de carneiro. E o que estará ali à frente? A Arca da Aliança. Aquela arca que o povo levou durante todo o período do deserto, que ali tinha o grande simbolismo da presença do Senhor. 6 dias eles caminhariam assim. Imagine o povo da cidade de Jericó, imagina, o que esse povo doido está fazendo? Não há armas, não há nada, apenas os guerreiros com os sacerdotes na frente, com uma trombeta e uma arca que a gente nem sabe o porquê que essa arca está ali, e eles estão só fazendo esse movimento, indo e voltando. Mas diz o texto que no 7º dia, depois de rodear a cidade 7 vezes, aqueles sacerdotes tocariam as trombetas. E diz o texto, e será, verso 5, que tocando-se longamente as trombetas de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido delas, todo o povo fará o quê? Gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Prestem atenção na provação. Lembre-se que no passado, Deus permitiu que o povo, a geração dos pais deles, permanecessem durante 40 anos no deserto, porque foram incrédulos. Porque não confiaram na palavra de Deus. Porque desconfiaram de Deus. Mesmo Deus tendo feito grandes coisas, mesmo assim, a fé daqueles que viveram antes dele era uma fé que era fraca e rasa, e eles não confiavam de fato em Deus. E por serem rebeldes, por não confiarem em Deus, viveram tudo quanto viveram. Agora, essa nova geração está diante do seu primeiro desafio, que, ao meu ver, no coração daqueles homens, daquelas mulheres, de forma natural, eles não conseguiriam vencer. De forma natural. Eles não tinham guerreiros o suficiente, armas o suficiente, mas sabiam que estariam ali e o cerco estava feito. Agora, Deus diz que a forma de conquistar a cidade era uma forma anormal. Totalmente anormal. Eles não teriam que fazer armas ou construir armas para jogar grandes pedras
para que os muros ruíssem, nem preparar fogo para queimar os portões. Nada disso. Eles sabiam que um cerco demorava anos, às vezes, meses, às vezes. Mas Deus está dizendo que depois de 7 dias, a muralha cairia. E a muralha cairia não porque Deus criaria ali canhões, armas poderosas, mas diz que aqueles muros cairiam diante de gritos. E gritos do povo. Porque no 7º dia, depois de 7 vezes rodeando aquela muralha, tocando as trombetas, o povo gritaria, e então os muros cairiam. Vamos ser sinceros. Parece história que as crianças ouvem, a Júlia, né? O Tomás ouve. Né? Quem em sã consciência, ouvindo uma palavra como essa, no século 21, diria assim, vou fazer dessa forma. Poucos. Eu acho que quase ninguém. Deus estava colocando à prova aquele povo. Aquele povo precisava, diferente dos seus antepassados, ouvir a Deus. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender nesse desafio do ano de 2025, dos desafios que nós temos diante de nós, para que sejamos vitoriosos, nós precisamos ter a prática de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Mas não apenas ouvir com os ouvidos naturais, mas ouvir com o ouvir da fé. No domingo eu falei sobre a importância de nós buscarmos ouvir Deus, e Deus fala hoje através da sua palavra, das Escrituras. Deus diz a Josué que aconteceria da forma que ele havia determinado. E o que fez Josué? Transmitiu ao povo. E o que fez o povo? Duvidou? Não. O povo acreditou. O povo fez exatamente como o Senhor havia dito. E as muralhas ruíram. E eles foram vitoriosos. Eu glorifico a Deus porque esse texto nos faz pensar sobre a nossa fé e ao ouvir Deus, se nós estamos dispostos, mesmo que aquilo que Deus disse através das Escrituras pareça que é algo impossível. Quando Jesus ele termina o Sermão do Monte, pagine as Escrituras para o Novo Testamento, não feche o texto, mas caminhe comigo até o Novo Testamento. Mateus capítulo 7. Quando, depois de trazer a mensagem a uma grande multidão, falar sobre diversos princípios, que é no Sermão do Monte, o povo escutou. Ali quem estavam? Os apóstolos, os discípulos, a multidão que queria ser abençoada por Cristo, tanto com a sua palavra, quanto com os seus milagres. Havia ali também muitos sacerdotes, muitos daqueles que ali estavam, duvidavam e queriam ouvir para saber quem era aquele que estava incomodando toda Jerusalém. E alguns daqueles que tinham no seu coração, a sua mente, o desejo de, literalmente, acabar com o ministério de Jesus.
Então havia um público muito grande e misto ali, com vários pensamentos. Quando termina o sermão, que é o Sermão do Monte, lá no seu final, no verso 24, Jesus, depois de ter falado, dito, aplicado diversos ensinamentos, o verso 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, se referindo a todo o sermão, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, ouve, aí ele vai dizer, e ele vai mostrar isso, não basta ouvir a palavra, porque muitos ouvem, muitos escutam, mas aqueles que ouvem a palavra necessitam colocá-la em prática, porque ele diz que ouvem essas minhas palavras e as praticam. Então, para que nos dias da adversidade, nos dias da tempestade, nos dias da provação e também da tentação, nesses dias em que Deus coloca diante de nós a sua palavra, e todo crente tem a palavra dele diante de si, se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos ouvir e colocar em prática aquilo que ouvimos. Aquele homem que coloca em prática será considerado ou comparado a um homem prudente. Ou seja, a pessoa que ouve e pratica a palavra, coloca em prática aquilo que ouviu, é um homem ou uma mulher, alguém que é prudente. E ele então vai usar uma ilustração dizendo que é comparado a alguém que edificou a sua casa sobre uma rocha. E então a gente conhece o restante, porque vem a chuva, os ventos sopram, a tempestade chega diante daquela casa. Se ela estiver consolidada sobre a palavra de Deus, se ela estiver consolidada sobre as Escrituras, sobre a vontade de Deus, pode vir os dias maus, mas a nossa vida, nossa casa, ela não rui, ela não cai, ela nos abafa. Por quê? Porque a nossa vida está pautada no grande eu sou e na vontade de Deus. Mas aqueles que ouvem e não colocam em prática, são comparados a um construtor que é um construtor imprudente, que não constrói a sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, mas sobre a areia. Vem as mesmas intempéries e aquela casa rui, cai, desaba. Grande é a sua ruína. Precisamos então entender que a palavra de Deus é lançada, a palavra de Deus é transmitida e nós precisamos praticá-la. E é exatamente, voltando para o texto de Josué, Deus traz a palavra, Deus disse como deveria o povo fazer, ele diz ponto a ponto, dia a dia, como aconteceria e no final, o que aconteceria com a sua palavra. O verso 6 diz, então Josué, capítulo 6, verso 6 de Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e disse-lhe, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver arma, passa diante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram, tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam diante do sacerdote e tocavam as trombetas, e retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Aí o verso 10. Você pode ler comigo o verso 10? Vamos lá? Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo,
não gritareis, nem fareis ouvir, nem sairá palavra alguma da vossa, até o dia. Gritai, então gritareis. Segurem aí, então. A primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração é que nós precisamos ouvir a voz de Deus e então colocar em prática a voz de Deus. Mas a segunda coisa que nós precisamos aprender é que nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Aqueles que ouvem a sua voz precisam entender que Deus tem um tempo para agir. E na sua ação Ele exige dos seus que obedeçam a Ele de forma plena e que possam esperar nele. Para mim, vou ser muito sincero, se eu fosse um daqueles que estavam ali naquela época, esse desafio seria o desafio mais difícil para mim. Por quê? Durante 6 dias, aqueles 6 dias em que o povo estaria rodeando aquelas muralhas, né, da forma que Deus disse, o povo, todos eles deveriam manter-se o quê? De boca fechada. Todo mundo caladinho, sem falar palavras. E assim, não é apenas alto, né, que inicialmente parece que é isso. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. De repente, quem olha o início pensa assim, não, para que o povo lá de Jericó não o ouça. Mas ele continua, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Mudo, totalmente mudo. Nenhuma palavra de ninguém. Imagine aquela realidade. Mais uma vez, é Deus fazendo prova do seu povo para saber se e mostrar a eles que eles deveriam obedecer ao Senhor. O povo deveria ficar quieto até aquele grande dia em que eles gritariam e romperiam com aquele silêncio. Eles ficaram firmes. Eles foram pacientes, confiantes, inabaláveis, esperando o tempo certo. Muitos cristãos não sabem esperar o tempo de Deus. E nós precisamos nos lembrar que Deus é o Senhor do tempo. E Ele é soberano sobre todos e sobre todas as coisas. E todos os acontecimentos nos céus e na terra pertencem a Ele. Aquele povo não podia andar ansioso. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essas 2 etapas eram necessárias para que a promessa de Deus se tornasse uma realidade. Mas aqueles que ouvem, praticam aquilo que ouvem, aqueles que confiam no Senhor, obedecem a Ele, esperam nele, são aqueles que precisam avançar. Porque às vezes a gente fica naquele dilema, esperar até quando? Esperar como? O verso 20, se você puder paginar, eu acredito que vai precisar paginar. O verso 20 diz que depois de tudo aquilo, o povo gritou. O texto diz: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes, então, tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e então levantaram um grande grito. Ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Aqueles que estão dispostos a obedecer, e devem obedecer,
são aqueles que devem avançar. O texto no verso 20 diz que finalmente, no 7º dia, as muralhas ruíram, ao som da trombeta e dos gritos do povo. Agora, diante da realidade dos muros fendidos, os muros que caíram de forma sobrenatural, o povo deveria fazer a sua parte. Qual era a parte do povo? Entrar na cidade, batalhar na cidade e vencer aqueles que ali estavam na cidade. O povo tinha algo a fazer, o povo tinha responsabilidades. E aqueles que esperaram com paciência, aqueles que confiaram, aqueles que fizeram exatamente como Deus havia feito agora, tinham que avançar e terminar rapidamente aquela batalha. E foi isso que aconteceu. A cidade caiu, as muralhas foram derribadas, aquele povo foi, segundo o verso 21, exterminado, e o povo venceu mais uma de suas batalhas. Quando eu olho para esse texto, nós precisamos entender que, como igreja, nós precisamos avançar. Deus nos manda avançar. Deus nos manda seguir, não olhando para trás, mas antes olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Há batalhas que nós precisamos erguer as nossas espadas, e a nossa espada é a palavra do Senhor, e pelejar aquelas batalhas para nos tornarmos vencedores. Que você lute bravamente as batalhas que Deus colocou você para lutar. Se você luta para ver toda a sua casa servindo ao Senhor, confie no que Deus disse. Espere com paciência no Senhor, mas continue avançando através da pregação do Evangelho, através da sua intimidade com Deus, por meio da oração e do conhecimento da palavra. Não faça aquilo que você deseja fazer. Não haja com as armas naturais, as armas que você acha que são suficientes, mas que você vença, que nós vençamos as batalhas com as armas e com os projetos e com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e ela é perfeita. Que nós continuemos a avançar, porque o próprio Jesus disse: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas para que sejamos de fato e de verdade vitoriosos, precisamos ouvir a voz de Deus, confiar em, praticar aquilo que temos lido, seja viver uma vida santa, amar, perdoar, honrar a Deus, viver uma vida piedosa. Mas quando nós aprendemos tudo isso, nós precisamos continuar a marchar. Porque, como diz a canção, nós marchamos para aquele bom país. Quero te convidar a fechar os seus olhos e agradecer a Deus porque Ele tem sido conosco. Mas também pedir a Ele que venha a falar e continuar a falar aos nossos corações, para que sejamos bons ouvintes e, ouvindo a palavra do Senhor, colocá-la em prática.
Só assim poderemos avançar. E avançando, sermos vitoriosos em tudo quanto nós colocamos diante do Senhor. Querido Deus, bendito seja o teu nome. Ao ler esse texto, essa história lá no passado, nós somos motivados a, assim como aquele povo, que era o teu povo, nós somos o teu povo hoje, tua igreja, teus filhos. Nós precisamos entender que temos desafios. Como lemos nas Escrituras, nós precisamos perseverar até o fim. O Senhor nos garante a entrada no reino dos céus, mas nós precisamos manter o nosso coração firmes, perseverantes, porque somente no final herdaremos a coroa da vida. Nessa jornada, nessa caminhada, temos desafios, muralhas que precisam ser derribadas, pecados que precisam ser mortificados, atitudes que precisam ser vencidas, desejos que precisam ser colocados sobre o critério das Escrituras Sagradas, desafios externos que diante de nós parecem ser intransponíveis. Vivemos um ataque à igreja, vivemos um ataque à família, inimigos com o poder a princípio em suas mãos, ardilosos, trabalham contra a igreja. Mas se, mesmo sendo fracos, colocarmos a nossa confiança no soberano Senhor, naquele que é dono da vida, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos, se nós confiarmos, sairemos vitoriosos. Confiarmos e colocarmos em prática, ouvir e viver, ler e colocar como base da nossa vida a tua palavra. Esperar. Senhor, esperar com paciência em ti. Mas esperar, não sentados, omissos, mas agindo, avançando. Porque, como disse o autor aos Hebreus, nós não somos daqueles que voltam atrás, mas somos daqueles que seguem, confiantes, a voz do bom pastor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem conduzido. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina e queremos ser dia a dia ensinados pelo Senhor. Te agradecemos, te louvamos e bendizemos. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.